Ora bem, eu venho partilhar convosco aqui uma série de atividades ligadas à matemática, está bem? E a lógica é partilhar mesmo. Vão ficar disponíveis quer a apresentação, quer alguns ficheiros que eu já dei ao David, e portanto não se preocupem que depois ficará lá no Moodle. Eu, se me permitires, vou partilhar aqui o meu ecrã. Ok? Pronto, eu penso que já estão a ver aqui a apresentação. Eu fiz aqui uma apresentação mini, só mesmo para ficar o registro. Ora bem, é assim, esta coisa da robótica é muito engraçada e eu já trabalho com isto desde 2008 e sempre ligado às outras disciplinas. Portanto, o meu cariz foi sempre interdisciplinar. E, portanto, já estou habituado a isto. Quando veio a pandemia, eu tenho a disciplina de robótica na escola de 7º, 8º e 9º e, portanto, nem toda a gente, entenda-se, os alunos não tinham verba para ter um robô, eu tinha que dar robótica à distância e comecei a trabalhar com simuladores de robô. E, portanto, eu hoje vou-vos trazer aqui o exemplo de duas pequenas atividades com simuladores, para vocês verem que podem usar robôs sem ter os robôs, mas com robôs virtuais, e trago também duas pequenas atividades com robôs tangíveis, está bem? Portanto, foi isso que eu escolhi para falar hoje. Portanto, é assim, existem dois simuladores, ok? Portanto, o Open Roberta Lab e o VEX VR têm vantagens e inconvenientes, ambos, e, portanto, ainda não há o simulador perfeito. A vantagem do VEX VR é que, como já é com realidade virtual, já dá para fazer umas coisas mais engraçadas, está bem? Pronto. Portanto, o aspecto dele é este, e eu agora vou transitar para o simulador. Pronto, o aspecto do simulador é este, como veem, se já trabalham em Scratch com os alunos, isto é igualzinho, portanto, isto é baseado no Scratch 3, não tem muita coisa para... Portanto, a carga cognitiva vai ser fraquinha, portanto, estão a ver que os blocos são iguais, tem aqui uns mais específicos. Tem o constrangimento para alunos mais novos, é que não têm ainda língua portuguesa. Tem aqui a zona onde eu ponho os bloquinhos e tenho aqui um dashboard e, portanto, eu posso pôr o robô a fazer coisas e, ao mesmo tempo que vejo o robô a fazer as coisas, posso ir escrevendo aqui resultado. Para os alunos mais velhos isto é sempre um bocadinho melhor, porque eu posso pô-los a fazer cálculos e automaticamente ele vai escrevendo aqui os cálculos e estou a trabalhar a parte do pensamento computacional sem ter muita dificuldade. Isto permite programar em blocos e programar com o Python, está bem? Pronto. Depois tenho aqui uns cenários, está bem? Eu vou aqui abrir o meu cenário de trabalho, até para vos mostrar isto a funcionar, que tem mais graça. E a internet, pronto. Portanto, isto é assim, isto é o meu robô, aparentemente tem um mau aspecto desgraçado. O robô tem sensores e eu tenho acesso aqui a todos os valores que estão a ser lidos pelos sensores. Portanto, neste momento ele está a medir a distância daqui à parede e são 939 milímetros, porque este trabalha em milímetros e tem todos os sensores que um robô físico tem. Pronto. Então, vamos desligar isto. Portanto, tem aqui um botãozinho para executar o meu programa, o equivalente à bandeirinha verde do Scratch, e neste momento nós estamos na vista de cima. Se eu puser na vista daqui, eu vou ver aquilo que o meu robô vê. Mas se eu puser assim, estão a ver que isto, pronto, é muito mais apelativo, e eu tenho aqui um robozinho, que, como veem, tem uma caneta, e esta caneta pode subir e descer para riscar no chão. Posso
ver isto como quiser. Isto torna-se apelativo porque os miúdos depois começam a fazer as atividades e veem mesmo o robô a mexer, não tem o robô físico, mas pronto. E, portanto, este programa que está aqui feito, e eu agora vou esconder isto, já para falar um bocadinho, portanto, estão a ver que dividimos, eu vou pôr só um bocadinho mais pequeno aqui, pronto. Atenção que eu vou partilhar este fecheiro, depois para poderem trabalhar com o fecheiro, é só vir aqui, onde diz File, e carregar a partir do computador, e ele põe aqui o fecheirinho. A seguir, quando eu mudar para outro, já vão ver como é que é. Portanto, Paulo, eu já aqui... já partilhei os ficheiros naquela Pronto. pasta lá no Moodle, aqueles Sim, que tu tinhas enviado. Pronto, o que eu estou a usar agora é o Square, ok? Pronto, como devem perceber, isto tem a ver com o quadrado. Portanto, é assim, o problema que se pôs aos alunos era pôr o robô a desenhar um quadrado e a respectiva diagonal e, ao mesmo tempo, calcular a área, o perímetro e a diagonal. Pronto. E então, o que é que nós fizemos? Portanto, dividimos o nosso problema em 4 subproblemas. Primeiro, inicializamos tudo, preparamos tudo, e aqui, como podem ver, eu agora já posso pôr um bocadinho maior, que vocês já viram que são 4 partes. Portanto, usamos o enviar mensagem e, portanto, a primeira coisa é, pusemos a caneta, preparamos a caneta para escrever, escolhemos a cor com que vai escrever aqui no quadro e dimensionamos o nosso quadrado com 700 milímetros de lado. A seguir, ele vai nos dar a informação de que vai escrever um quadrado e quanto é que é o lado e vai desenhar o quadrado. E, a seguir, passamos para o problema seguinte, que era calcular a área e o perímetro e escrever o valor da área e do perímetro. Finalmente, calculamos a diagonal e desenhamos a diagonal. Ou seja, se eu executar aqui, okay, vão ver que ele está a desenhar um quadrado, okay, e a diagonal. Não estão a ver os resultados. Pronto. Então, eu vou voltar ao início, vou pôr aqui e vou pôr aqui. E, portanto, como podem ver, os resultados estão ali. Pronto, para verem que ele faz mesmo, eu vou ao programa e vou alterar isto para 600, ok? E, portanto, vou executar. Pronto. E, portanto, ele já vai fazer um mais pequenino. Estão a ver que ele está a escrever aqui ao lado os valores e está a desenhar. E, portanto, claro que este aqui seria para ir para o 8º ano. O Teorema de Pitágoras é do 8º ano de Matemática. Portanto, 8º, 9º, por aí acima, podíamos. Eu costumo fazer, por exemplo, para desenhar um triângulo equilátero e depois mandar calcular a altura e calcular a área e o perímetro. Obriga na mesma a Teorema de Pitágoras, obriga a fazer as continhas e, portanto, estamos a fazer a interligação com a matemática. Se quiserem fazer isto com robôs tangíveis, com os robôs físicos que se tiverem, também conseguem fazer. É uma questão de programarem, mas aqui, claro, dá para fazer mais umas coisas. Existem campeonatos com este simulador em que dão um sólido geométrico e os alunos têm que reproduzir esse sólido geométrico e obrigar conhecimentos de geometria e, portanto, podemos facilmente integrar com aprendizagens essenciais de matemática e, portanto, não é complicado. Eu vou tentar carregar aqui o próximo, portanto, como viram, eu já aqui tinha. E, portanto, este exercício que temos aqui, eu dei-vos o guião disto, eu costumava fazer isto no Scratch, experimentei aqui e também resulta bem. Portanto, estão a ver que eu estou a usar o mesmo cenário, eu posso escolher outro cenário e aqui a ideia é o que é. Eu peço aos alunos para desenharem, fazer um programa para desenhar um quadrado, está aqui. A seguir, obviamente que eu vou pedir uma coisa diferente, então vou-vos pedir para porem para desenhar um triângulo, ou seja, a repetição, como tem 3 lados, o número de repetições, as vezes que repete, passa de 4 para 3,
a medida do lado será a mesma, a única coisa que mudará é o ângulo de rotação. Depois a seguir peço um hexágono e então eles começam a ver que este muda, este muda. Depois peço um pentágono, um dodecágono e a ideia é eles a partir deste exercício tentarem chegar à relação que existe entre o número de lados do polígono e o ângulo que o robô tem que virar. Ora bem, se repararem, 4 vezes 90 dá 360, que é um ângulo giro, 3 vezes 120, 360, 60 vezes 60, 12 vezes 30 e 5 vezes 72 dá tudo 360. Se eu quiser... Sim. É meu. Alguma dúvida? Não vê nada. Eu já desliguei o som, Paulo. Pronto, não, podia ser alguma dúvida. Interrompam, não se preocupem. Portanto, agora, o que é que eles depois tinham que fazer? Depois de deduzir isto, tentar chegar a uma expressão geral para desenhar qualquer polígono. E, portanto, no fundo, eles já tinham descoberto que se dividíssemos 360 por número de lados, que obtínhamos o ângulo que precisavam. Portanto, eu agora tenho aqui um programa que, se eu puser aqui um número de lados diferente, automaticamente ele desenha. Portanto, neste momento irá desenhar um octógono. Vamos lá ver se isto corre bem. Pronto. Portanto, aí está. E, portanto, trabalhamos aqui uns conteúdozinhos de geometria, de cálculo, desenvolvemos o raciocínio lógico, trabalhamos o pensamento computacional com uma atividade que, digo já, os alunos gostam muito desta atividade. Eu já fiz esta atividade no Scratch num 4º ano e foi um sucesso. E no final, claro que aquilo que vos pedimos e o guião que eu partilhei, pedimos sempre que os alunos expliquem como é que chegaram aos resultados, porque isso também é importante para saber como é que eles estão a pensar. E por exemplo, no caso do 4º ano, claro que eles não chegaram à fórmula final, mas tipo coisas do estilo quanto mais lados, menos ângulo. Portanto, eles perceberam que havia ali uma relação entre uma coisa e outra, apesar de serem mais pequeninos. Pronto. Portanto, como veem, para trabalhar com este simulador é muito simpático, porque como é em 3D, não é? A gente já vê ali o robô. Mesmo que eu não tenha verba para comprar robôs, se o acesso à internet colaborar, eu consigo fazer umas coisas engraçadas, está bem? Ora bem, vou voltar aqui. Tão bom, Paulo. Hã? Tão Diz? bom, que é tão bom ouvir estas partilhas, porque não havendo como tu dizes, a possibilidade de adquirir os robôs, temos alternativas, não são iguais, obviamente, e Pronto, sabemos não que é a mesma coisa os alunos pronto. mais novos, especialmente, o facto de ser tangível, o podermos tocar é melhor, é mais atrativo, é mais Claro. motivante, mas não havendo essa alternativa, existem outras, Claro, obviamente. claro, é mesmo isso. Ora bem. Paulo, diz-me uma coisa, tu ainda não concluíste a tua apresentação, pois não? Não, eu agora vou passar para o tangível. Tenho 2 coisinhas pequeninas para mostrar. Pronto, é para nós depois não roubarmos o tempo também à Cristina Não, Tendinha, olha, porque só temos mais 15 5, minutos. não, 5 minutos, está bem? Eu tenho Ok, isto controlado, boa. tá? Pronto. Ora bem, então, portanto, agora, por exemplo, com robôs tangíveis, a atividade que vem aqui são 3 artistas que eu roubei. Espera aí. Eu vou passar para a frente, que esta parte é a parte em que eles montam o robô. Isto são umas E aqui usaste o Lego o IDO 2? O IDO. Usei o Lego IDO. Está bem? Este foi o Lego, mas dá para fazer com qualquer robô. Portanto, a ideia é, com rodas diferentes, ou determinar o raio da roda. Portanto, o que eles fazem aqui é... Desculpem lá, eu vou parar a partilha e vou tirar o som para eu poder estar a falar de fundo. O som era só mesmo para... Portanto, a ideia é pôr uma marquinha na roda
o robô tinham que programar para dar uma volta completa. Ao dar uma volta completa, estamos a descobrir quanto é que é o perímetro da roda, e como o perímetro é igual a 2πr, facilmente determinamos o raio da roda. E eles fizeram a experiência com 3 rodas diferentes. Portanto, estão a ver aqui a Leonor, na altura era pequenina, agora já está no 12º ano. Isto foi a primeira vez que eu experimentei e cravei a filha da minha colega e os filhos. E, portanto, a marquinha para baixo, dá uma volta, a marquinha fica na mesma posição, medem o perímetro e determinam o raio, depois podem determinar a área. E, portanto, é sempre uma maneira engraçada de fazermos a determinação experimental do raio da roda a partir do perímetro e com o movimento do robô. Portanto, estão a ver que, vou pôr aqui para a frente, que aqui à frente já se vê a folhinha com as contas. Pronto, estão a ver? Fizeram com as 3 rodas diferentes. Isto é uma atividade que até é simpática e podem fazer com qualquer robô. Portanto, se não tiver uma pecinha para pôr, com tinta corretora ou com um marcador, põe ali um risquinho, que é o que eu faço, por exemplo, com os MBOTs, e os alunos podem fazer esta atividade. Esta atividade é uma atividade que eu estou a experimentar nova, já estive a testar, e, portanto, estou a usar aqui um MBOT, e o que é que eu faço? Eles medem com o sensor de ultrassons a distância à parede, e depois de sabermos a distância à parede, pomos uma caixa e conseguimos medir a distância do sensor à caixa e fazemos a diferença e temos esta medida. Se fizermos isso para o comprimento, largura e altura, a seguir podemos calcular o volume do nosso paralelepípedo e a superfície total do paralelepípedo. E, portanto, aqui não anda o robô a mexer, simplesmente usamos a funcionalidade do sensor de ultrassons do robô. Pronto. E, portanto, este ainda não tenho vídeo, estou a experimentar e a afinar, e acho que é uma atividade, pronto, no âmbito da matemática, que também dá para fazer até para o primeiro ciclo, porque já dão volumes e, portanto, não é muito complicado. Pronto, e, portanto, o aspecto com que fica é o sensor 1 mediu isto, o sensor 2 mediu isto, e, portanto, já sabemos que o comprimento é a diferença dos dois. Portanto, isto foi a distância à parede, este será a distância que ele está a medir, digamos, à caixinha, e, portanto, eu já sei que estou a medir a diferença, que são 10 centímetros. Pronto. E muito obrigado pela vossa paciência.